tudo bom com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a lição número 9 da revista Betel Dominical, que está falando sobre o livro de Esther. E a lição tem o título Deus trabalha em favor dos que nele confiam. O textuário da lição diz: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Nós vamos fazer uma breve reflexão, uma breve contextualização para a gente entrar na reflexão da lição, tá? Como nós vimos na lição passada, Esther, estando o povo lá correndo risco de morte por conta do decreto que Amã fez com que o rei assinasse, para matar todos os judeus, o povo israelita. Então, Esther, com sua coragem, apresentou-se na frente do rei para ver o que ela conseguia. E aí, quando o rei a recebeu, ela pediu que fizesse então um banquete, um jantar, e convidasse as pessoas especiais. Quando acabou, o rei perguntou: então, o que você pede? Ela disse: estamos tão felizes, parafraseando aqui, E ao invés de eu já pedir, vamos fazer um novo banquete e então eu direi o que eu quero, o que eu desejo. O rei assim fez. E acabando, depois que todo mundo foi embora, à noite, o rei perdeu o sono. E aí chegamos à nossa lição. O rei perdeu o sono, não conseguia dormir, então ele pediu para que trouxesse o livro das memórias das crônicas, ou seja, tipo um diário dos feitos que haviam acontecido no reino. Os servos do rei trouxeram, Os seus servos trouxeram, E leram e não coincidentemente abriu nessa parte onde Mardoqueu havia denunciado há muito tempo atrás uma trama para matar o rei, livrando assim o rei da morte. E aí depois que o rei ouviu, ele perguntou: e o que foi feito por esse homem? E aí os servos do rei falaram: nada, só escreveu aqui, não aconteceu nada. Então, no dia seguinte, o rei foi lá com Amã, que era um dos príncipes, do estado e tal, um governador, e tal. E perguntou para Amã: fala para mim, o que você faria por alguém da qual o rei se agrada muito e quer honrar? Amã, cheio de orgulho, pensou: sou eu. E aí Amã disse que vista com as roupas do rei, que coloque essa pessoa em cima do cavalo do rei e que pegue um servo do rei e que esse servo saia puxando o cavalo com essa pessoa ser honrada montada em cima e que o servo saia gritando: eis aqui o homem a qual o rei se agrada. E aí o rei disse: então faça isso com Mardoqueu. Então, aqui a gente chega às reflexões da lição, do que vem dizer o quê? Que quando a gente tem a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente vive de acordo com os estatutos que Deus nos propôs, que Deus deixou para que seguíssemos, nossa vida é diferente. Deus, quando está na nossa vida, mesmo nos momentos altos e baixos, a gente tem a confiança de que Ele está conosco, que Ele é por nós. E que toda a aflição que a gente vive nunca é sem propósito. Que a aflição é solo fértil para milagres. A aflição nos prepara, nos deixa mais forte, nos deixa mais esperançosos. A Bíblia fala que a aflição produz em nós paciência. E a paciência produz em nós a confiança, Eu acho que é mais ou menos isso. Não estou muito certo do versículo que me fugiu à mente agora, mas é mais ou menos isso. Que a aflição que a gente passa nunca é em vão.
A gente sempre aprende em cada momento difícil. A gente sempre tem algo a aprender e algo a ensinar. Quando nossa confiança está em Deus, a gente está certo que Deus é por nós e que Deus é conosco e Ele age por nós e através de nós. Nada é por acaso na vida do cristão, daquele que tem a sua vida nas mãos do Senhor. Nada passa sem que a gente receba alguma coisa. Às vezes não é hoje. Às vezes o que a gente passa não traz nada hoje. Mas sempre, em algum momento, Deus irá usar a nosso favor, né? Que Deus está sempre ao nosso lado. Se nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele sempre estará ao nosso lado. Ele sempre estará a nos proteger, Ele sempre nos dará o escape para qualquer situação difícil da vida. E que na nossa vida, no nosso trilhar, nós não podemos manter os olhos nas aflições, nas adversidades. Não, nossos olhos têm que estar fixos naquele que está em nós. E Ele fará com que a gente perceba qual é o melhor meio de agir. Ele nos dará, eu costumo dizer que Deus nos dá estratégias e nos usa e faz por nós e através de nós, né? O Senhor nunca se esquece de nós. Às vezes a gente pensa, Deus não me ouve, Deus nem me vê. Não, se você está sendo fiel a Ele, Ele está te vendo e Ele está provendo tudo. No momento certo, Ele age, né? O agir de Deus é perfeito. Ele nunca chega atrasado. Existe um ditado que fala, Deus tarda, mas não falha. Esse ditado está errado. Deus nunca tarda. Ele chega no momento exato. Na hora exata em que Ele precisa agir é que Ele age. Às vezes passamos por situações hoje que o fato, assim como aconteceu com Mardoqueu, que o fato foi apenas escrito no livro das crônicas, apenas lá no Diário do Reino. Às vezes acontece coisas conosco hoje que apenas acontece e passou. Não se lembra mais, parece que não teve importância uma palavra que a gente fala, uma semente que a gente lança, uma aflição que a gente vence, né? Uma luta que a gente passa e vence. Parece que não teve muito significado. Resolveu. E ficou por isso mesmo. Aconteceu. Parece que não aconteceu nada. Parece que foi esquecido. Às vezes a gente passa alguma situação que parece que deixou pra lá. Não, Deus não deixa pra lá. Deus tem o momento certo de agir. Deus tem a hora exata, o modo exato de agir. Seja conosco, em nós ou através de nós. Depois de algum tempo, no momento exato, Ele se revelará através do que Ele tem preparado pra gente, né? Quem honra a Deus é por Ele honrado. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, se a gente tem a nossa vida, se a gente tem o nosso andar com Cristo, buscando a cada dia ser como Cristo, andando como Cristo, Ele nos honrará. Ele sempre estará conosco. Ele honra aquilo que a gente fala, se é de acordo com o que Ele nos diz, com o que Ele nos promete, do que Ele nos ensina. Se a nossa vida está dentro dos estatutos de Deus, Ele honra. Ele nos abençoa e Ele honra a sua ação em nós. Ele honra a nossa fé, Ele honra a nossa confiança nele, né? Nossa confiança nele é que vai fazer toda a diferença, né? A Bíblia fala que mesmo todo o povo judeu estando tudo espalhado, a fé que Mardoqueu teve, a confiança que Mardoqueu teve que Deus daria o livramento, contagiou a todos. E que todos também assim creram, e todos jejuaram, e todos buscaram a face do Senhor para que Deus desse o livramento.
E nós também devemos ser assim. A nossa confiança deve ser contagiante. Nossa confiança deve ser a cada dia aumentada no Senhor. E Ele honra essa confiança e nos ouve, nos abençoa. Deus nunca esquece do que a gente fez, do que a gente falou, do que Ele prometeu, do que Ele deixou para que nós fizéssemos e nós fizemos. Ele nunca deixa para trás, Ele nos honra. Né? Veja só, Mardoqueu fez há tanto tempo atrás, e naquele dia que o rei perdeu o sono, olha só, Deus fez com que o livro fosse aberto justamente naquela parte, porque chegou o dia de Mardoqueu ser honrado. E Deus também faz assim, Ele age, Ele toma as nossas dores, Ele toma as nossas dificuldades nas suas mãos e no momento exato Ele age e nos honra a nossa fé e confiança nele, né? Não importa o período que a gente passar, Ele nos honrará. Não importa quanto tempo passar, no momento exato Ele vai agir. E nada vai impedir essa honra. Veja só, Amã saiu do jantar, do banquete lá, chegou irado em casa, porque quando ele saiu e passou pelo portão, Amã novamente não se prostrou. E ele irado chegou em casa, comentou com a mulher, e a mulher falou, faz o seguinte, constrói uma forca e manda enforcar esse homem. E assim ele fez, mandou construir uma forca. Veja só o que Deus faz. No dia seguinte, no próximo banquete, quando o rei soube que quem estava ameaçando a vida da rainha e a vida do povo da rainha era Amã, Amã foi enforcado na própria forca que construiu para matar Mardoqueu. E Deus nos honra. Deus toma as nossas dores para si e nos dá o livramento e Ele age no momento certo, nos dando o livramento, nos dando a atenção que nós merecemos, que nós precisamos, e Ele sempre estará ao nosso lado. Amém? Deus é poderoso para desfazer todas as ciladas que o inimigo joga contra nós. Os pensamentos negativos, os pensamentos de desânimo, os pensamentos de deixar tudo para lá, as ciladas externas que vêm contra nós, os convites, as conversinhas, fofoquinha, tudo isso Deus nos dá livramento se estivermos vivendo segundo aquilo que Ele deixou para nós. E tudo isso nós encontramos, como é que a gente deve viver, como é que a gente deve se portar, nós encontramos tudo na palavra de Deus. A Bíblia fala que o homem erra por não conhecer as Escrituras. Então que a gente não venha errar e que venha diariamente buscar a presença de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, estando em comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!